O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição que acontece logo após mais uma derrota histórica da seleção da Alemanha, depois de passar vexame na última Copa do Mundo, depois de ser rebaixada, entre aspas, na primeira edição da Nations League e depois de sofrer um 6-0 diante da Espanha. A Alemanha coloca um novo capítulo terrível na sua história recente ao ser derrotada na Alemanha pela seleção da Macedônia do Norte. Resultado de 2-1, que deixa a Alemanha, inclusive, fora das duas primeiras posições em seu grupo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Uma data FIFA que é a primeira desde o anúncio de Joachim Löw, que ele vai deixar a seleção da Alemanha no meio do ano, e uma data FIFA que não traz perspectivas nada boas para o futuro, pelo menos o futuro próximo da equipe dirigida por ele. E para comentar essa partida, mais uma derrota histórica e também os outros dois jogos, as duas vitórias contra Islândia e Romênia, eu tenho, como de costume, outros dois integrantes do Chucrute FC me acompanhando virtualmente. Primeiramente, quero as boas-vindas diretamente do estádio, ou melhor, não do estádio, mas da cidade onde aconteceram dois dos jogos da Alemanha nessa data FIFA, diretamente de Duisburg. Vitor Ravetti, tudo bem com você? Moin, moin, alô, servus. Pois é, né, cara, assim, fico impressionado. Depois de... Hoje não deu para repetir o que eu fiz na quinta-feira passada, né, fui até o estádio, fiz uns videozinhos, né, com o ônibus da Alemanha chegando. Aí, pô, ontem, modéstia à parte, eu fiz uma trilha que eu achei que ficou bem legal no Twitter, contando um pouco da cidade de Duisburg e do MSV Duisburg, falando da história, enfim, do contexto da cidade. E aí a Alemanha me prega essa peça, né, porque justamente quando vem para Duisburg jogar, faz esse vexame aí, perde para a Macedônia do Norte. Sei lá, não perdi jogo de eliminatória há quanto tempo? Porque não perdeu. Se eu não me engano, é desde 2001, naquela derrota que também foi histórica contra a Inglaterra, 5-1, no Estádio Olímpico de Munique. Pois é, né? Se for isso aí, são 20 anos aí quase sem perder. E, enfim, me perde justamente na cidade que eu moro, depois aí de eu ter... Mas tudo bem, nada anula, né, os videozinhos lá que eu fiz, esse fio aí que eu recomendo. Se você ainda não viu, vai lá no meu Twitter, que achei que ficou legal. Você agora fez um trabalho melhor do que a seleção da Alemanha, digamos assim. Bom, em relação ao jogo de hoje, não era muito difícil, né? Vamos combinar. Agora, assim, não posso deixar de falar, e aí, saindo um pouco até do mundo do futebol, né? Hoje é dia 31 de março. Não tem como deixar de falar, né? Ni vida, nunca mais, ditadura nunca mais. Eu sei que vai ter gente aí, espero que não nos nossos ouvintes, sinceramente, mas que vai dizer, não, porque salvou o Brasil do comunismo. Vou só dizer uma coisa, se você diz obrigado militares, graças a vocês o Brasil não é Cuba. Na Alemanha, se você vier com obrigado nazistas, graças a vocês a Alemanha não é a União Soviética, você vai preso. No Brasil, esse tipo de gente vira presidente. Então não tem como deixar de falar isso, ditadura nunca mais, nem vida, e bola pra frente. Infelizmente algumas pessoas ainda têm um pé atrás, dois pés atrás, antes de repudiar e dizer um nunca mais também para esse tipo de período que o Brasil passou, que tomara nunca mais se repita. E bom, quem também está ao meu lado e ao lado do Vitor para comentar essa data FIFA, o que aconteceu com a seleção da Alemanha nesses últimos 3 jogos, é Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Muito bem-vindo.
Fala Guilherme, fala Vitor, olá ouvinte do Chucrute FC. Eu estava também aí muito animado, né, esperando chegar aqui e falar de 3 vitórias da Alemanha. E justo no último jogo, uma derrocada dessa, um revés, que a gente não esperava, né? Pelo menos eu não esperava. A gente vai falar sobre as partidas, né, os 3 jogos, as 2 vitórias também. Uma seleção que mostrou um bom futebol em alguns momentos, em algumas fases das partidas, mas que, sinceramente, não me agrada tanto assim e acabou tendo essa derrota aí na cidade do nosso querido amigo Vitor, né? Muito triste. E estou com o Vitor nessa, né, sobre a questão do pessoal que comemora a ditadura, né, aqui no Brasil. É uma situação bem chata, né, totalmente nada a ver. E que as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de cognição, mais de discernimento para poder entender essas coisas e saber estudar sobre aquilo, né? Para entender o que foi e não pedir isso de volta, que isso não vai levar a gente em lugar nenhum. A gente já está bem no futuro e não pode ficar olhando para o passado querendo repetir ele, né? E é isso, estamos aí para mais um episódio, falar sobre a seleção alemã. Essa data FIFA que acabamos de vivenciar também teve suas questões sociais envolvidas. A gente teve, não só na Alemanha, mas também em outras seleções, protestos pedindo direitos humanos, numa clara referência ao Catar, que, segundo diversas reportagens, segundo diversos jornalistas, viola constantemente direitos humanos na construção de estádios para a Copa do Mundo e em diversas outras questões relacionadas ao trabalho que acontece lá no Catar. A Alemanha se juntou a esses protestos. A gente vai, inclusive, discutir um pouco sobre eles ao longo dessa edição do Chucrute FC, levantando, inclusive, essa questão sobre boicote da Copa do Mundo. Algumas pessoas na Alemanha levantaram essa bola. E eu acabo de ver uma piada muito boa aqui no Twitter, né? Que os planos da Alemanha para boicotar a Copa do Mundo estão no caminho certo, estão funcionando. Então, além de falar dos 3 jogos da Alemanha, vamos também comentar sobre essa questão dos direitos humanos. Mas antes quero, é claro, agradecer a todos que acompanham o Chucrute FC, a todos os nossos ouvintes. Se você está conhecendo o nosso trabalho agora, pode nos procurar em qualquer agregador de áudio, agregador de podcasts. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em todos os outros agregadores disponíveis. Também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube. Fazer também um agradecimento aos nossos parceiros do Fußball BR e também do Alemanha FC, que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão. E vamos então começar o nosso debate sobre essa data FIFA. Quem diria, não é, que no grupo da Alemanha, nas eliminatórias da Copa do Mundo, o grupo que tem a Armênia, a Macedônia do Norte, Romênia, Islândia e Liechtenstein, quem diria que a liderança nesse grupo seria da Armênia após 3 rodadas. A Armênia com 3 vitórias em 3 jogos. A Alemanha ocupa a 3ª colocação atrás da Macedônia do Norte. Macedônia que venceu o jogo nessa quarta-feira em Duisburg, colocando mais uma derrota histórica no histórico recente da seleção comandada pelo Joachim Löw. Mas essa data FIFA começou com uma vitória segura da Alemanha diante da Islândia. A Alemanha venceu a Islândia por 3-0 com gols de Leon Goretzka, Kai Havertz e o Kai Gundogan. 2 gols, o 2-0 foi aberto logo com menos de 10 minutos de jogo, então ali o jogo já estava basicamente encaminhado. Na sequência veio uma vitória mais apertada, uma vitória fora de casa contra a Romênia. Vitória que foi construída também logo no início com um gol do Serge Gnabry aos 16 minutos de jogo, mas depois a Alemanha sofreu um pouco, desperdiçou algumas chances boas de aumentar sua vantagem e viu a Romênia também levar alguns sustos. E fechando essa data FIFA, aquele que em tese parecia o desafio mais simples para a equipe do Joachim Löw, acabou se tornando o jogo mais difícil. A Macedônia do Norte abriu o placar com Pandev, jogador veteraníssimo de grande passagem pelo futebol italiano. No segundo tempo, o Gundogan chegou a empatar o jogo de pênalti, mas
Elmas, logo nos minutos finais, aos 40 minutos do segundo tempo, deu o gol da vitória para a Macedônia do Norte. Vitória que foi comemorada como um título pela equipe visitante, e não tinha como ser diferente. Um resultado histórico positivamente para a Macedônia do Norte e negativamente para a Alemanha. E, Jonathan, pelo menos para mim, foram 3 jogos com cenários de certa forma parecidos. Nos 3, a Alemanha teve muito mais posse de bola que o adversário, teve ali o domínio territorial, empurrou o adversário para trás, mas isso não quer dizer muito se você não tem a capacidade de criar chances de gol e principalmente converter essas chances em gol. Isso aconteceu um pouco com a equipe do Joachim Löw ao longo dessa data FIFA, principalmente nesse jogo contra a Macedônia do Norte. Eu pensei que isso ia acontecer contra a Islândia, né? A Islândia que no passado recente aí jogou Euro 2016, jogou Copa do Mundo, uma seleção que vem se consolidando aí na Europa. Eu achei que a Alemanha teria um pouco mais de dificuldade, mas não. No primeiro jogo aplicou um 3-0 ali logo no começo do jogo, construindo boas jogadas ali com o Gnabry jogando centralizado à frente, né? O próprio Leroy Sané também afunilando pela esquerda, o Kai Havertz caindo pela direita. E jogando muito bem pelo setor direito do campo nesse jogo, muito bem também, tanto que faz um gol. E o Goretzka, né, sempre chegando muito bem na frente ali, aquele meio campo que chega bem apoiando lá, pisando dentro da área. Então, nesse jogo, Guilherme, eu não senti a Alemanha, né, até pelo placar positivo, senti essa necessidade, assim, essa falta de criatividade. Eu acho que depois que construiu o placar, sim, realmente tirou ali o pé do acelerador, o que eu não curto muito como filosofia de futebol, né, como um jeito de jogar. Eu sou meio do Jorge Jesus, que com o Flamengo aqui, por exemplo, era sempre querer ampliar mais o placar. É mais ou menos isso que eu penso. E no jogo contra a Romênia, eu sabia que ia encarar uma defesa mais sólida, né, mais dura de se encarar. Um belo trabalho do zagueiro Cheryshev, que é até o capitão da equipe da Romênia, um jogador já rodado aí pela Europa. Um jogo que a Alemanha teve dificuldade e pecou muito, né, nas finalizações, como você falou. De fato, se tiver um pouco mais de eficiência, vai converter em gol e não vai passar esse aperto. A Romênia quase empatou no fim do jogo e custaria muito caro, né? Se a gente parar para pensar agora, olhando para esse cenário, essa derrota contra a Macedônia do Norte, se tivesse empatado então contra a Romênia, a Alemanha agora estaria, tudo bem, é cedo o grupo ali, mas já perderia pontos importantes, né? Para a gente ver aí, né? O grupo está com a Romênia à frente. A própria Romênia eu não esperava que ganharia da Islândia, e quer dizer, a própria Armênia eu não esperava que ganharia da Romênia e da Islândia, né? E está aí à frente do grupo. A Macedônia do Norte fazendo isso com a Alemanha. Então, o Guilherme, assim, eu acho que é meio difícil de dizer, porque eu não esperava hoje essa derrota contra a Macedônia do Norte. Me pegou de surpresa. Esperava vir aqui para o Chucrute hoje e dizer que a Alemanha fez o que tinha que ter feito, conquistar os pontos, não jogando um futebol tão brilhante assim, mas mostrando ali as qualidades. Os jogadores têm muitas qualidades, né? O Kimmich, o próprio Goretzka, o Gnabry, os defensores não tanto, mas fizeram boas partidas até certo ponto. O Rüdiger, o Ginter. Eu acho que as laterais ainda não estão tão definidas assim da Alemanha. Vai melhorar muita coisa, tem muitos nomes ali aparecendo, o Gosens, Felipe Max foi convocado, mas ficou no banco, eu acho que tem que ser testado. Então, é isso, Guilherme. Eu acho que a Alemanha surpreendeu a todos com esse resultado negativo, mas quem já conhece a Alemanha desses últimos tempos aí, com o Joachim Löw, não se surpreende tanto assim, pelo fato de entender que a Alemanha não está dando o seu máximo, não está tendo o seu máximo de potencial dos jogadores ali extraído nessa seleção, o que eu acredito que só vai acontecer pós-Euro. E mesmo que a Alemanha tivesse, de alguma forma, aleatoriamente conseguido ganhar esse jogo diante da Macedônia do Norte, tivesse ganho por 2-1, acho que não mudaria muito o cenário de que os jogos da Alemanha, as atuações não foram convincentes. Principalmente contra a Romênia e contra a própria Macedônia. A Alemanha teve muitas dificuldades diante de um adversário recuado, como esperado, um adversário que ia ficar sentado dentro da própria grande área para se defender e eventualmente sair em contra-ataque para marcar o seu gol.
a equipe do Joachim Löw acabou não encontrando muitas respostas para esses problemas e contra a Romênia, principalmente, quando conseguiu achar alguma resposta, quando conseguiu entrar na área, acabou desperdiçando algumas boas chances de gol. No primeiro tempo contra a Macedônia também teve bola na trave, também teve chances desperdiçada, mas acho que foi um pouquinho menos do que no jogo contra a Romênia. Contra a Islândia, a Alemanha teve o mérito de matar o jogo logo cedo com 2 gols em menos de 10 minutos de jogo. E acho que os melhores momentos da Alemanha, o melhor momento da equipe do Joachim Löw nessa data FIFA foram exatamente esses 10 minutos, esses 10 primeiros minutos contra a Islândia. Talvez o único grande recorte positivo, o único grande recorte de 10 minutos positivo dessa data FIFA para a Alemanha tenha sido esses 10 primeiros minutos, graças ao Joshua Kimmich, que não marcou gol, não deu assistência contra a Islândia, mas os 2 gols que a Alemanha marcou logo cedo contra a equipe da Islândia tiveram uma participação fundamental do meia do Bayern de Munique, iniciando a jogada com lindos passes, sendo fundamental na construção desses dois gols. E a impressão que me passa desse time da Alemanha, dessa data FIFA como um todo, é que quando as equipes passaram a vigiar mais o Kimmich, quando as equipes passaram a não deixar o Kimmich dar esse primeiro passe da jogada com tanta liberdade, porque foi impressionante a liberdade que a Islândia deu para o Kimmich dar esses 2 passes que iniciaram os 2 primeiros gols. E aí, quando o Kimmich ficou mais marcado, quando o Kimmich teve menos espaço, a equipe da Alemanha ficou muito mais limitada ofensivamente. E, Vitor, quais são as suas impressões sobre essas 3 partidas, sobre essa data FIFA como um todo? Assim, que a impressão é negativa, não tem como negar, né? Eu acho que o resultado, e principalmente o desempenho desse jogo contra a Macedônia do Norte, principalmente olhando a fraqueza do adversário, né? Porque assim, a Alemanha não perdeu para a França, não perdeu para a Espanha, para Portugal, né? Perdeu para a Macedônia do Norte, jogando em casa. Então, isso definitivamente acaba pesando muito. Mas em uma outra coisa eu discordei de vocês. Assim, eu acho que os 2 jogos contra a Islândia e contra a Romênia, eles, acho que dentro do contexto, eles foram razoáveis. Assim, foram bem razoáveis para ok, assim, tipo, não acho que eu teria tantas críticas assim. Por que eu estou falando isso? Por causa do contexto, principalmente da pandemia, né? Jogadores desgastados, 3 jogos em sequência, né? Vamos lembrar que isso não é comum. Então acho que isso acaba pesando. Acho que não é coincidência que seleções até que hoje são mais favoritas do que é a Alemanha. A gente posso falar aqui só de 2 de maneira óbvia, né? França e Portugal sofreram também nessa data FIFA, né? Portugal sofreu para ganhar do Azerbaijão, empatou com a Sérvia. A Espanha com a Geórgia, a Espanha e Geórgia. Espanha empatou com a Grécia, né? Ganhou. E passou sufoco com a Geórgia. E passou sufoco com a Geórgia. Então, assim, todas as seleções estão tendo uma certa dificuldade, né? 100%, ok, a Inglaterra chegou nos 100%, justamente a Armênia, o que é surpresa, e a Itália. Então, acho que isso faz diferença, assim. E como eu disse, achei assim, me agradou a maneira que a Alemanha jogou contra a Islândia, achei que foi um jogo bom, eu gostei dessa ideia de colocar o Gnabry centralizado, mas com muita movimentação nesse trio da frente, né? Havertz, Gnabry e Sané, claro, o Havertz mais pela direita, o Gnabry normalmente mais por dentro e o Sané mais pela esquerda, isso nos 2 primeiros jogos, porque no jogo de hoje contra a Macedônia do Norte ele veio jogar pela direita, estou falando do Sané. No jogo contra a Islândia, acho que a leitura que você fez do Kimmich, Guilherme, foi perfeita. Justamente o que eu tinha pensado em falar, então não preciso me repetir. Acho que não só ele caiu de produção em relação a esse jogo contra a Islândia, como o Goretzka e o Gundogan também. O Gundogan hoje contra a Macedônia do Norte até foi melhor. Mas assim, o meio-campo como um todo caiu. Acho que o que deu certo contra a Romênia é que mesmo assim a bola conseguiu chegar no ataque e lá esse trio da frente decidiu bem, como já tinha decidido bem contra a Islândia.
Então, contra a Romênia, assim, foram muitas e muitas chances. Se você for olhar o desempenho, foi bom, assim, 1-0. Tudo bem que no final a Alemanha deu uma sofrida ali nos contra-ataques, mas o 1-0 ele foi pouco. Tudo bem, a gente pode fazer a crítica que nesse jogo faltou um atacante matador ali para botar a bola para dentro, faltou um Pandev, faltou um Miroslav Klose, né? Saudades. Mas no geral, assim, a Alemanha conseguiu criar as suas chances com esse trio de frente. Eu acho até que assim, o cenário que você colocou, e talvez nisso eu discorde um pouco, né? De empurrar o adversário para o campo de defesa e tentar algum contra-ataque. Sim, mas acho que foi um pouco diferente do que foi contra a Islândia, por exemplo, no jogo contra a Romênia, e até mesmo hoje. A Romênia ela pressionou um pouco mais, sim, a saída de bola da Alemanha. Talvez Verdade. até por isso que a Alemanha tenha tido um pouco mais de facilidade na frente contra a Romênia, né? E até teve algum sucesso fazendo isso. Exatamente. A Romênia, assim, se não fosse... porque a Romênia também desperdiçou umas 2 ou 3 chances que poderiam terminar com o jogo empatado. O Jonathan falou isso muito bem, né? Então, eu vi, assim, alguns pontos positivos nessa data FIFA, principalmente os 2 primeiros jogos. E ironicamente, o objetivo do podcast hoje não é falar sobre Bundesliga e sobre Bayern de Munique, mas esse jeito da Alemanha jogar, né, com um ataque bastante fluido, pode ser bastante útil para o Bayern de Munique na ausência do Lewandowski, né, porque o que eu vejo de mais sensato é justamente colocar o Gnabry como ele jogou contra a Alemanha. E vale dizer, porque a gente se acostumou a ver o Gnabry no Bayern de Munique jogando mais pelas pontas, mas para começar, mesmo ele jogando pelas pontas, ele costuma muito vir para dentro para finalizar, entrar na área. E ele não é novidade para ele jogar centralizado, né? Lá no Bremen, e principalmente no Hoffenheim, era um outro contexto, mas ele jogou assim também. Então não é exatamente uma novidade. E é algo que o Bayern de Munique pode acabar usufruindo, né? Agora, assim, dito esses pequenos pontos positivos, não tem como deixar de falar. Acho que principalmente hoje, e aí sim, o time foi muito mal. Foi muito mal, porque se contra a Romênia você ainda viu justamente esse trio de ataque funcionando bem, o time conseguindo em vários momentos envolver a defesa da Romênia, cara, contra a Macedônia do Norte isso não aconteceu, sabe? A Alemanha não foi... Teve ali a bola na trave do Goretzka no primeiro tempo, sabe? Teve uma chance aqui e outra ali, mas foi, tirando isso, aquela posse de bola estéril, troca de passe para lá e para cá, e nada além disso. E uma defesa que, quando estava sem a bola, completamente desorganizada, né? Então, e a Macedônia do Norte se aproveitou disso em 2 lances muito bem executados. Ainda teve um pênalti não marcado, né? Logo depois do pênalti bem convertido pelo Gundogan, que já poderia dar o 2-1 ali. E o próprio pênalti que deram para a Alemanha, eu acho que eu já tive esbarrões mais fortes em amigos meus e não precisei pedir desculpa. Cara, não, o pênalti da Alemanha eu achei que foi bem marcado. Eu acho que dava para marcar. Tô brincando, acho que dava para marcar, mas foi um contato ali, foi no limite. Eu acho que ele toma uma rasteira, assim, eu sei lá, não vejo muita maneira de não marcar esse pênalti, não. Mas ok, assim, é discutível. Definitivamente é discutível. Agora o pênalti da Irlanda do Norte talvez não seja, né? Da Irlanda do Norte. Macedônia. Da Macedônia do Norte talvez não seja, né? Esse sim foi um pênalti não marcado e que, claro, pro lado da Macedônia do Norte, ainda bem que não fez falta, né? Bom, não tem também como não falar do gol que o Timo Werner perdeu. Ele tem aquela página no Twitter, não sei se vocês já viram, né? Perdão do palavrão, mas não é o Ensina Romário. Poderia ser o Ensina Romário também, porque o Romário tem... Aliás, no jogo de hoje poderia ser Ensina Pandev, né? Porque o Pandev converteu uma chance parecida. Pandev é relíquia do futebol. Lá no alto dos seus 40 anos. Não, mas a página que eu ia citar, a página do Twitter com perdão do palavrão, é o Antes de Dar a Merda, né? E aí poderia ser um momento em que o Werner entra para a saída do Havertz. Porque, cara, ele perde o gol que ia fazer com que a Alemanha tomasse a liderança da partida, fizesse 2-1, ele praticamente fura a bola, e, enfim,
cara, dá para dizer que ele foi o flop do jogo de hoje. Acho que não é exagero. Agora sim. Sim, quando Então, você falou, Vitor, que sentia a falta do close, eu pensei justamente isso, né? Porque a Alemanha sente essa dificuldade de ter um homem de referência ali na frente hoje em dia e o Timo Werner não tem entregado isso para a Alemanha. Lá no Chelsea, ele até melhorou um pouco com a chegada do Thomas Tuchel, mas também não tá aquele Werner que a gente viu em boas fases do Leipzig, né? Bom, eu concordo plenamente com você. Agora, assim, você exigir do Timo Werner que ele seja um close não dá, porque são características completamente diferentes. Sim, mas é o que tentam fazer, né? O que o Joachim Löw tenta fazer um pouco, né? E já não é de hoje. Bom, a posição eu acho até que ele tem jogado assim, né? Tanto é que na Copa do Mundo o melhor momento do Werner foi justamente quando ele foi puxado para a ponta. No jogo contra a Suécia. Porque tirando isso foi completamente mal. Agora sim, e aí eu queria justamente pegar o gancho das boas fases do Leipzig, porque eu já vi muita gente falando, como o Timo Werner é uma piada e não sei o quê, e não tem como ele jogar bem. Gente, assim, vamos com... Agora eu vou de dois vamos com muita calma, né? O primeiro é justamente em relação ao Timo Werner. Cara, ele não fez uma temporada boa no Leipzig. Ele fez 3 temporadas boas no Leipzig, fora as temporadas anteriores pelo Stuttgart. Assim, ele foi, na Alemanha, um jogador constante. Claro que em certos momentos, em algumas temporadas, teve os seus momentos baixos, mas assim, não é, ele teve uma certa consistência. E talvez essa não seja a melhor temporada dele, e não venha me dizer que é porque ele foi para a Premier League, e a Premier League é mais difícil e não sei o quê, com esse papinho que ele próprio pregou quando chegou no Chelsea e não estava indo bem, que é ridículo, assim. Não, ele tá mal. Agora, não tem porquê queimar. Então, por outro lado, outro jogador que foi muito criticado no Chelsea, que foi o Havertz, hoje não foi tão bem, mas nos 2 primeiros jogos talvez tenha sido... Se você levar em conta que o Kimmich não foi tão bem contra a Romênia, o Havertz acho que teve mais consistência, mais regularidade nesses 2 primeiros jogos, talvez tenha sido o principal nome da Alemanha na data FIFA, né? Bom, o segundo, vamos com calma, assim, tudo bem, o Twitter lá vale pela piada do que você falou, Guilherme, a Alemanha está se esforçando para boicotar dentro de campo a sua classificação para a Copa. Assim, cara, tem que acontecer uma catástrofe muito maior do que foi a eliminação em 2018, do que foi a derrota por 6-0 para a Espanha e do que foi essa derrota de 2-1 para a Macedônia do Norte para a Alemanha não ir para a Copa, sabe? Porque, cara, esse grupo, as seleções são muito mais fracas. Então, assim, a tendência é que a Armênia e a Macedônia do Norte não se segurem, né? Então, sabe, até porque, vislumbrando a luz no fim do túnel, depois da Euro, o Joachim Löw vai embora e aí entra alguém melhor que ele, pelo menos para esse momento da Mannschaft. Então, sabe, vamos com calma. Talvez a preocupação ela é mais no curto prazo em relação à Euro, porque o time não foi bem. E aí volta lá a velha discussão de se não é a hora de voltar com Hummels, Boateng ou Miller, né? Mas a preocupação ela é mais no curto prazo para a Euro do que numa classificação para a Copa do Mundo. Não, de fato. E não vamos esquecer, com algum distanciamento desse momento, acho que todos vão lembrar disso, que o Joachim Löw é sim um dos grandes treinadores da história da seleção da Alemanha, mas de fato, nesse momento, ter um impulso novo, ter um gás novo, parece que vai fazer bem para a seleção da Alemanha depois da Euro. E de fato, a seleção da Alemanha vai precisar se esforçar muito mais do que se vem se esforçando para conseguir ficar ameaçada de não ir para a próxima Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2022. Agora, Jonathan, queria falar com você um pouquinho mais sobre essa questão do centroavante mesmo, né? Esses dias, durante essa data FIFA, eu até vi uma montagem no Twitter falando sobre como o Joachim Löw tem à sua disposição uma enorme safra de meio-campistas, de jogadores ali de meio-campo. Você tem, claro, de funções diferentes, mas que atuam ali mais ou menos no mesmo setor. Kimmich, Goretzka, Havertz, Toni Kroos, Musiala, um jovem jogador, uma promessa que
que vem surgindo. Mas lá na frente, lá no ataque, as opções parecem bem escassas. Nessa convocação atual, não tem nenhum centroavante de área, um centroavante que goste de ficar ali dentro da grande área esperando a bola. O mais próximo disso é o Timo Werner, que é um cara que gosta de se movimentar, que gosta de sair da área, jogar pelos lados do campo, como fez em alguns poucos momentos, nos seus melhores momentos da Copa de 2018, como lembrou o Vitor. E é claro que a Alemanha pode funcionar bem sem ter esse cara de área, tendo um ataque móvel com Gnabry centralizado, por exemplo. De qualquer forma, é uma alternativa, é uma peça, é um tipo de jogador que pode fazer falta em certos momentos. Sim, sim. Nomes até tem, né? Mas jogadores que nos últimos meses, por exemplo, não tem chamado tanta atenção assim, como é o Gianluca Waldschmidt, né? Que foi para o Benfica, que no meu ponto de vista não foi aquele upgrade tipo, muito grande. Não estou comparando o tamanho do Benfica para o tamanho do Freiburg. Não, o Benfica para mim é muito maior, representa muito mais uma nação assim, de torcedores do que o Freiburg é na Alemanha. Com Jorge Jesus, então, hein? Então, eu gosto do Benfica, fui lá no estádio, tenho um carinho pelo clube. Então, acho que o Waldschmidt ter ido para Portugal, ele não deu um up na carreira como ele poderia talvez dar dentro da própria Bundesliga ou indo para um campeonato mais competitivo na Europa, porque é um jogador que mostrou talento na Euro Sub-21 em 2017, se não me engano, ou 18. A gente já vai falar da Euro Sub-21 daqui a pouco. E, assim, já teve suas chances na seleção principal, não se provou tanto, mas era um jogador que deveria ser mais apostado. Mas, como eu disse, não tem brilhado tanto assim em Portugal. O Kevin Folland, que está no Mônaco, até tem jogado bem no campeonato francês, mas a gente já conversou sobre isso aqui no Chucrute FC, né? A gente não entende o porquê do Joachim Löw não olhar para ele, não dar uma chance a ele. Ele poderia ser, sim, um homem ali no ataque da Alemanha, talvez não que fizesse tanta diferença, mas que poderia ser ali. Um que já está com a idade um pouco avançada, mas tem tido boas atuações na Bundesliga é o Lars Stindl, né, do Borussia Mönchengladbach, ele que participou da Copa das Confederações em 2017, fazendo o gol do título daquela competição. É um jogador que está jogando bem no momento. Eu acho que seleção é muito isso, né? É o momento. Se o jogador está numa fase boa, ele tem que ir para a seleção, é o que eu vejo. E poderia sim ser uma das opções, só que nesse fim de ciclo do Joachim Löw, eu acho que ele vai ficar bem restrito a esses jogadores que ele vem convocando no atual momento. Um outro jogador que é para o meio campo, né, que é muito citado na Alemanha, que é estranho não ter oportunidades, é o Maximilian Arnold do Wolfsburg, que eu também acho, sim, também já mostrou nas camadas mais jovens da seleção que tem muito talento, já mostrou na Bundesliga pelo Wolfsburg, que vive boa fase na Bundesliga. Então, é uma geração que eu acho que vai ser mais vista assim que o Joachim Löw sair da seleção alemã. Então, assim, para o ataque ali, o Guilherme, você tem alguns nomes sim, né? Mas vai muito do esquema, como o Löw vai querer usar esse time. E eu acho que nesse fim de ciclo ele não vai querer dar mais chances para esses velhos nomes ou aqueles que ele nunca olhou, como é o caso do Kevin Folland. Eu acho que para ou Hummels, ou Boateng, ou Miller, ou dois deles, ou talvez até três, a oportunidade talvez só venha mesmo. Aliás, se vier, só vai ser na Euro no meio do ano. E seria uma narrativa muito curiosa, para dizer o mínimo, se com esses jogadores a Alemanha conseguisse dar a volta por cima ou retomar um caminho promissor, mesmo que sem o título da Euro. E só para não deixar passar também, a gente ao longo das últimas datas FIFA vinha vendo o Joachim Löw alternar o esquema tático da equipe da Alemanha. Às vezes jogava com 3 zagueiros, às vezes jogava com uma linha de 4, e nesses 3 jogos deu para ver que ele fez uma espécie de híbrido. Quando a Alemanha não tinha a bola, era linha de 4, dava para ver claramente os 2 zagueiros, Rudiger e Ginter, com os laterais. Nos 2 primeiros jogos eram Henry Kahn e Klostermann. Hoje, contra a Macedônia do Norte, eram Robin Gosens de um lado e do outro... Quem que era mesmo? Ginter. Era o Ginter. Matias Ginter. Era o exatamente. Ginter e Kahn e Rudiger no miolo de zaga. Exatamente, Vitor. E com a bola dava para ver que o esquema tático, que a formação era bem diferente. Eram 3 zagueiros,
Um dos laterais tinha liberdade total para avançar. No caso dos dois primeiros jogos era o Klosterman pela direita. No caso de hoje contra a Macedônia foi o Gosens pela esquerda. E na outra ala, né, na ala oposta a esse lateral com mais liberdade, ficava sempre o Leroy Sané, o jogador do Bayern de Munique, também com um corredor aberto para avançar e jogar em velocidade usando os dribles. Mas não importa a ordem das engrenagens, como as engrenagens estão organizadas, se a máquina como um todo não consegue funcionar bem, e por boa parte dessa data FIFA a gente conseguiu ver que a máquina, que é a seleção da Alemanha como um todo, ainda precisa de melhoras consideráveis. Por mais que, como o Vitor falou, não foi só a Alemanha que sofreu durante essa data FIFA, outras seleções poderosas, outras seleções fortes também tiveram dificuldades contra equipes de menos tradição, mas a Alemanha já vem aí numa sequência mais longa, uma sequência de resultados negativos mais longa e preocupante também. E alguns jogadores que eu queria citar, né, que eu gostei bastante da forma como jogou, desempenho individual, é o Gundogan, ele que vai enfrentar, né, em breve o Dortmund vai enfrentar o Dortmund pelo Manchester City, né, pela Champions League, e vai ser um reencontro. Ele está jogando muito, numa boa fase pelo clube, pela seleção. E o próprio Emre Can, né, do Borussia, que também ali dentro do possível ali defendendo, fez o trabalho dele. Eu acho que ele tem os momentos ruins dele, mas é um jogador que tem lá a sua qualidade, defende muito bem e é um pilar aí para as defesas hoje em dia, sendo muito exigido na Alemanha também, assim como é no Borussia. Pois é, Emre Can, que foi quase um canivete suíço para o Joachim Löw nessa data FIFA, jogando como zagueiro, jogando quase como um lateral às vezes. Ao longo de toda essa temporada ele vem sendo bem versátil, o jogador do Borussia Dortmund. Mas a gente não teve só questões dentro das quatro linhas, a gente não tem só questões dentro das quatro linhas para discutir nessa edição do Chucrute FC, porque antes de cada uma das 3 partidas da Alemanha nessa data FIFA, a gente teve protestos dos jogadores, como eu falei no início do podcast, protestos pedindo direitos humanos, cobrando atitudes de respeito aos direitos humanos, numa clara referência ao que acontece no Catar, as condições a que são submetidos os trabalhadores que atuam nas obras dos estádios que estão sendo construídos para a Copa do Mundo de 2022. E são protestos que acabaram levantando também algumas críticas sobre o quão genuínos eles são, sobre o quão naturais eles são. Quando se viu a seleção da Alemanha pedindo direitos humanos no primeiro jogo contra a Islândia, isso foi visto como uma atitude até positiva, como um gesto bonito da seleção da Alemanha, por mais que um boicote da Copa do Mundo de 2022 seja basicamente impossível, foi visto como uma boa atitude. Mas no dia seguinte, a DFB, a Federação Alemã, acabou divulgando nas redes sociais um vídeo que mostrava um making-of dessa ação, e aí a coisa acabou indo por água abaixo, porque talvez não por água abaixo, mas acabou levantando algumas críticas, Vitor, porque a partir daquele momento parecia que a seleção da Alemanha estava mais falando sobre si do que sobre a causa, do que sobre a questão dos direitos humanos. E aí fica aquela dúvida, né? Será que esses protestos estão sendo feitos porque a Federação Alemã de fato quer alguma mudança? Ou eles estão sendo feitos da boca para fora, apenas para ganhar algum engajamento? Essa dúvida foi levantada. Bom, vamos lá. Algumas questões sobre isso, né? Não tem como não aprofundar e falar pouco quando se fala desse tema. Bom, ponto pacífico, o Catar é um país que desrespeita absurdamente os direitos humanos. Definitivamente a FIFA é conivente com isso. Isso desde a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 22. E não faz nada para mudar, né? E a coisa só piorou. E aí você tem o seguinte, você teve esse protesto aí, que rolou, na verdade, nos 3 jogos, né? Eles mudaram um pouco de cara ao longo dos jogos, mas a ideia era a mesma, dizer que a Alemanha
defende os direitos humanos e numa crítica clara ao Catar, como você já disse lá no início do cast, até se juntando a outras seleções, né? Porque quem começou com isso foi a Noruega. Cara, sobre ser natural ou não, pelo que eu entendi, foi uma iniciativa que não partiu exatamente da DFB, ela partiu dos jogadores. Então, eu acho até que, assim, ela foi natural. Eu acho realmente que você tem ali um Kimmich, um Goretzka, que, por exemplo, se engajaram muito na campanha We Keep Corona, né? E aí arrecadando fundos para tentar de alguma maneira combater isso lá no início ainda quando a pandemia estourou. Assim, até acho que os jogadores possam ter alguma coisa de positiva nisso. E a última coisa que eu vou dizer nessa hora é o seguinte: não façam esse protesto porque ele não vale de nada. Né? Assim, por mais que, e aí é que entra a grande discussão, por mais que o efeito do protesto, vamos falar a verdade, ele é completamente nulo. Ele é similar à decisão que a própria DFB tomou, eu acho que foi coisa de 2 anos atrás, falando que a Alemanha não jogaria mais. Era mais ou menos, não jogaria mais, não era partidas amistosas, mas era quando a Alemanha pudesse decidir por vontade própria, ela não jogaria mais em países que não permitam que mulheres entrem em estádio. Né? Era alguma coisa nesse sentido. E que basicamente, você está falando da Arábia Saudita e do Irã. Se não me engano, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Catar não entra nesse quesito. Entra em muitos outros, como direitos humanos, mas não entra nesse porque permitir, enfim, as mulheres podem frequentar o estádio no Catar. Né? Então, assim, e qual foi o efeito dessa decisão da DFB? Nenhum, porque a Alemanha nunca vai jogar com a Arábia Saudita na Arábia Saudita, a não ser numa Copa do Mundo, mas aí não é a própria decisão da Alemanha, foi a FIFA que decidiu jogar a Copa do Mundo lá, então nesse caso a Alemanha iria. Sabe? Então, na prática, é uma decisão que não impactou em nada, que é mais ou menos o que acontece com esse protesto. Né? O impacto ele é muito mais na fala, ele é muito mais, ok, vira assunto. Né? Vira assunto. A gente está aqui discutindo a questão dos direitos humanos do Catar e o absurdo que é a FIFA decidir por sediar a sua Copa do Mundo nesse local. Né? Então, assim, gera alguma positividade. Só que ela é muito pequena. Ela ganharia alguma ação realmente se fosse um boicote. Né? E aí, quando a gente fala de boicote, bom, para começar, saiu, até também coloquei no meu Twitter, saiu uma pesquisa da Der Spiegel, da revista Der Spiegel, mais de 2/3 dos alemães apoiariam um boicote da sua seleção na Copa do Mundo. Bom, claro que aí entra gente também que não gosta de futebol, então pode ter algum viés nisso, porque, sei lá, de repente se a Copa fosse no país que mais respeita os direitos humanos no mundo, o cara que não gosta de futebol ia dizer, não, quero que boicote mesmo, não quero saber nada de futebol. Entendeu? Então, pode ter algum viés, mas não deixa de ser surpreendente, porque a Alemanha é um país em que normalmente as pessoas gostam de futebol, 67%, 68%, 67%. Acho que a distância da Copa acho que também pesa um pouco nesse resultado, né? Com certeza, com certeza. A distância da Copa, e aí o momento, o protesto em si também, né? E aí entra o que a gente está falando, se fala do assunto, e isso é positivo, né? Pelo menos talvez constranja um pouco a FIFA, constranja um pouco o Catar nesse sentido, entendeu? Eu me juntaria a esses 67% e, cara, quero que a Alemanha boicote, sabe? Tipo, acho que seria sensacional ver jogadores do pote de um Messi, de um Cristiano Ronaldo dizendo não, falando não, cara, não vou jogar a Copa do Mundo num país em que 6.500 trabalhadores morreram, sabe? Não vou fazer isso, né? Então, e aí vai até minha crítica para o Kimmich nesse sentido, né? Porque ele disse assim, acho que ele foi perguntado sobre o boicote, ele disse, esse boicote ele tinha que existir 10 anos atrás e não agora. Bom, é verdade que esse boicote tinha que existir 10 anos atrás, mas antes tarde do que nunca, né? Quem boicotou uma competição foi o Johan Cruyff, né, na história, não teve isso? A Copa de 78, na Argentina. A Copa de 78, mas ali não, assim, acho que não foi exatamente uma questão por conta da ditadura argentina, não. Teve questão pessoal ali também. Não sei se foi exatamente por ser uma ditadura, não. Acho que aí talvez tenha um certo superdimensionamento no Cruyff em relação a isso, sem tirar toda
né, todo o ser político que era o Cruyff, mas acho que nessa não tá muito ligado, não. Mas seja como for, e eu gostaria muito que, cara, em 78 o Brasil tivesse boicotado a Copa da Argentina por a Argentina ser uma ditadura. O problema é que o Brasil também era, enfim, também já falamos nisso no início do cast. Então, voltando para a questão da Alemanha, então, assim, acho... eu acho que é válido, é melhor ter isso, a Alemanha dizendo alguma coisa do que nada, mas o real impacto, se não ameaçar boicotar, ele é quase nulo. E aí vai a minha crítica total pro Fritz Keller, o presidente da DFB, que, cara, disse simplesmente, tudo bem, ele falou, estou muito orgulhoso dos meus jogadores de fazerem isso e tomarem essa atitude, mas o Catar, depois que foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo, está passando por reformas progressistas e não exatamente com essas palavras, né, mas essa é a ideia, mais ou menos. E está melhorando a sua situação. Cara, vai passar pano para país que desrespeita direitos humanos na Conchinchina, né, cara? Com todo respeito à Conchinchina, sabe? Não dá. E não é só o Fritz Keller, não, porque na questão lá do Bayern de Munique com o Qatar, o Rummenigge já deu declarações nesse sentido também, né? Então, assim, isso é um absurdo. Tipo, porra, cara, não quer boicotar, não boicota, mas também não vem dizer que a coisa tá melhorando no Qatar, sabe? Pô, cara, não dá para aceitar um negócio desse. E me surpreende de um cara que tem uma certa história dentro do Freiburg. Porque, para quem não sabe, cara, a gente fala muito do São Paulo e do Union Berlin como times que defendem a pauta progressista, não sei o quê, né, contra a homofobia, contra o racismo, né, coisas que, aliás, muitos clubes na Alemanha têm, mas em especial justamente esses dois, e o Freiburg não está muito atrás, não, sabe? Viu um presidente da DFB que já foi dirigente no Freiburg falar um negócio desse. Cara, isso eu lamento muito, assim, ok, legal. Eu não vou dar aplausos para os jogadores que fizeram isso, eu acho que aplausos é exagero demais, ou algo que demais, eu não vou colocar nenhum glamour, mas ok, acho que tem a sua validade o protesto. Agora, a fala do presidente, essa tem meu repúdio total. Eu até aproveitei aqui para dar uma pesquisa rápida sobre a questão do Cruyff em 78 e, de fato, não teve, segundo o próprio Cruyff, não teve relação com a ditadura argentina. Em 77, um ano antes, a família do Cruyff tinha sofrido uma tentativa de sequestro. Isso. Aí, por conta disso, o Cruyff preferiu se aposentar da seleção da Holanda, preferiu ficar mais tempo ao lado da família em vez de passar semanas longe lá na Argentina. Mas voltando para essa questão dos direitos humanos e tudo que envolve a Federação da Alemanha, eu acho que é muito mais uma questão da DFB mesmo, né? Porque não adianta muito você promover esse tipo de protesto, esse tipo de ação pedindo direitos humanos, cobrando direitos humanos, quando essas palavras não se convertem em ações, né? E não só o Catar, a própria Arábia Saudita, ela tem recebido diversos grandes eventos esportivos ao longo dos últimos anos, como uma forma de tentar melhorar a imagem desses países diante do mundo. E em troca desses eventos esportivos, muitas personalidades do esporte, de outras áreas, têm, de certa forma, acobertado, têm, de certa forma, ignorado essas violações de direitos humanos e esses retrocessos que acontecem no Catar, na Arábia Saudita, principalmente. E quando a Copa do Mundo, quando havia a candidatura do Catar para a Copa do Mundo, eu confesso que não lembro de grandes manifestações contra essa candidatura por parte da DFB ou de outras federações internacionais. Quando houve a votação, também não houve grandes movimentações contra isso. Então, é difícil a gente acreditar isso falando mais a nível de federações mesmo. É difícil acreditar que esses protestos, que essas palavras são de fato genuínas quando as atitudes acabam não seguindo a mesma linha. E você, Jonathan, como você vê essa situação? De que forma você enxergou essas manifestações que aconteceram antes de cada jogo da Alemanha, nessa data FIFA? Eu acho uma ação positiva, né? Eu acho que é bem válida
assim como a Noruega também fez, assim como a Holanda também fez. Eu acho que quanto mais seleções fizerem, vai gerar um grande impacto, pelo menos como o Vitor falou, que nem que, como a gente está discutindo aqui, né, vai repercutir e vai se tornar pauta, porque a gente não pode ver isso diante dos nossos olhos, né, mesmo que a gente só saiba que o que diz é que morreu mais de 6.500. A gente não sabe o número exato de mortes mesmo, mas acredito que realmente seja grande, né? Uma situação que eu não gostaria de ver quando, por exemplo, a Copa foi aqui no Brasil. E olha que era uma discussão política à época aqui sobre a Copa ser no Brasil muito grande. Eu era um adolescente ainda, pré-adolescente, e lembro um pouco das situações como foram aqui, né? Teve até o Ronaldo Fenômeno falando aquela frase que ficou famosa, que a gente não constrói Copas com hospitais, etc, né? Mas não que seja a nível comparar Brasil com o que é o Catar, mas são esses absurdos que a gente vê, às vezes a FIFA, né, entrando nesses países para poder organizar o evento, que é um dos maiores, se não o maior do planeta, só que não parece que não estuda, né, a parte política de fato na raiz, o que se passa atualmente. No caso do Catar, como é um país que tem muito dinheiro lá, né, e tal, eu acho que eles realmente não olham para essas situações sociais, estão um pouco se lixando para isso. Esses caras que têm dinheiro, eu acho que não olham para a base que está lá embaixo, não estão nem aí para isso. E a gente tem que sim falar isso, os jogadores têm que fazer esses movimentos, mas é aquilo, né? Como vocês falaram, essas ações, essas questões têm que ser não só em palavras, né? Tem que ser, quer dizer, essas palavras têm que se tornar ações, né? Porque se não se tornar ações, acaba sendo em vão. Na Bundesliga a gente vê como as torcidas são progressistas contra a homofobia, racismo, fazem às vezes mosaicos. No futebol alemão a gente vê muitos jogadores com as faixas, que são pequenos faixas de capitão, né, com as cores da bandeira arco-íris. São pequenos gestos, mas que são gestos que fazem a gente debater, que fazem as pessoas debater e evoluir, né? Só assim eu acho que a humanidade consegue captar algumas mensagens e refletir um pouco mais sobre tudo. Esperamos mesmo que mais ações, mais palavras sejam tomadas contra esse tipo de violação de direitos humanos. Não só na Alemanha, não só na Bundesliga, como também no restante da Europa e do mundo. Mas vamos voltar a falar de bola rolando, vamos voltar a falar de futebol. Jonathan, queria ouvir de você sobre a participação da Alemanha na Euro Sub-21, torneio que está acontecendo, está em andamento, e a Alemanha conseguiu classificação para as quartas de final. A fase de grupos já foi encerrada, as quartas de final vêm a seguir e a Alemanha está no mata-mata. Guilherme, a Alemanha que teve uma primeira partida boa ali contra a Hungria, né, aplicando 3-0. Alguns jogadores bons, mas outros nem tanto. Eu acho uma geração, falando de um modo geral, bem limitada. Os destaques são o Ridley Baco, né? O Ridley Baco que está aí no Wolfsburg jogando muito, o ex-Mainz, jogador que está se destacando muito pelo setor direito do campo, jogando ali pelo flanco. Ele não está nem jogando de lateral direito, mas sim de como se fosse um meia direito ali pelo flanco direito. No meio campo, o Niklas Dorsch, que jogou pela base do Bayern de Munique, hoje em dia está no Gent, ex-Heidenheim também, hoje em dia está no Gent da Bélgica, fazendo um meio ali muito bom com o Arne Meyer, que está no Union Berlin ali construindo as jogadas. A Alemanha ganhou o primeiro jogo, mas no segundo jogo contra a Holanda, aquela falha grotesca do goleiro Finn Dahmen, o goleiro do Mainz 05, e a Alemanha acabou empatando. Quem fez o gol foi o Kluivert, né? O Kluivert aí, filho do Patrick Kluivert, jogador do RB Leipzig, hoje em dia o Justin Kluivert, que fez o gol. A Alemanha empatou esse jogo e se complicou para o último jogo contra a Romênia, né? Que era para esperar assim, a Alemanha vai vencer com o elenco que tem, comparada até mesmo sobre o Sub-21, né? Alguns jogadores de 23 anos, 22 anos, mas é Sub-21 campeonato. E passou mal também, não conseguiu concluir as situações em gol, olhando até como se fosse a seleção profissional, a mesma coisa, ficou num 0-0 ali, quase sofrendo também gol da Romênia, tendo bola na trave, sendo um desespero, e no fim das contas se classificou no grupo A em segundo, né, com 5 pontos. A Romênia, que ficou em terceiro, também teve 5 pontos, né, foi pelo saldo de gol que a Alemanha avançou. Então assim, Guilherme, eu acho que é uma seleção, uma geração bem limitada, tem ali seus jogadores ali com desempenho individual
individual bons, mas que, sinceramente, eu não acredito que vá ser campeão dessa Euro Sub-21, não. Lembrando que a Alemanha tem chegado nas finais, aí tem sido campeã da Euro Sub-21 nos últimos anos, né? Na última foi vice, mas na penúltima foi campeã. E tem qualidade, né, geralmente, para ganhar a competição, mas não estou gostando muito dessa geração que vai enfrentar a seleção da Dinamarca, né, na próxima fase. E aí eu não sei o que esperar, sinceramente, porque, como eu disse, não estão entregando um futebol tão bom assim. O jogador ali da frente que tem chamado um pouco a atenção é o Nemecha. O Nemecha que jogou no Manchester City, está hoje em dia no futebol belga, mas ele também perdeu um pênalti nesse jogo contra a Romênia no último jogo. E, sinceramente, não acho que é um jogador que vá decidir para a Alemanha até o fim do torneio. Então, é esperar esse jogo contra a Dinamarca aí. Vamos ver o que a gente pode ver dessa seleção do Stefan Kuntz. Enquanto tem data FIFA para os homens, tem bola rolando para as mulheres e em competição grande na Champions League feminina. E nessa quarta-feira, dia em que estamos gravando essa edição do Chucrute FC, a gente teve a eliminação do Wolfsburg nas quartas de final contra o Chelsea. O Wolfsburg já tinha perdido o jogo de ida por 2-1. Os dois jogos desse confronto foram disputados em Budapeste, na Hungria, novamente em razão de restrições de viagem, né, impostas pela pandemia do coronavírus. Os dois jogos foram disputados em Budapeste. O jogo de ida, o Chelsea venceu por 2-1, mesmo com o Wolfsburg desperdiçando algumas chances claríssimas de gol. O Wolfsburg poderia tranquilamente ter saído dessa partida com um resultado melhor. E aí, no jogo de volta, o Chelsea matou o Wolfsburg, fez 3-0 no placar agregado, 5-1 para a equipe do Chelsea. E uma curiosidade é que há 3 anos, na temporada 17-18, Chelsea e Wolfsburg também se enfrentaram na Champions League feminina, mas na semifinal. E naquela temporada o Wolfsburg tinha derrotado a equipe inglesa por 5-1 no placar agregado. E agora, 3 anos depois, o Chelsea dá o troco pelo mesmo placar. Não dá para dizer que o Wolfsburg regrediu tudo isso ou que o Chelsea evoluiu tudo isso, mas é fato que os clubes ingleses estão recebendo um investimento muito mais considerável ao longo das últimas temporadas. É bom o Wolfsburg ficar atento porque vai ser difícil competir com essas equipes da Inglaterra ao longo das próximas temporadas. Já o Bayern de Munique, o outro representante da Alemanha nessa Champions League feminina, venceu com tranquilidade o Rosengard da Suécia no jogo de ida. A equipe dirigida pelo Jens Scheuer venceu por 3-0 jogando em Munique. O jogo de volta acontece nesse 1º de abril, nesta quinta-feira. Resultado confortável para a equipe do Bayern de Munique garantir uma vaga nas semifinais da Champions League feminina. E se avançar, se confirmar a classificação, enfrenta exatamente o Chelsea, que derrotou o Wolfsburg, que eliminou o Wolfsburg nessas quartas de final. E assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC, edição em que destacamos muito o que aconteceu com a seleção da Alemanha, que teve mais um resultado extremamente negativo. Também destacamos os protestos que foram feitos pelos jogadores da seleção da Alemanha a favor dos direitos humanos. Acabamos agora de falar da Euro Sub-21 e também da Champions League feminina. Agradeço ao Vitor e ao Jonathan pelos comentários, pelas análises e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.